presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça taxar em 100% produtos oriundos dos países dos BRICS, que são o grupo econômico, o bloco econômico dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, caso esses países insistam na ideia de usar uma nova moeda para comércio internacional no lugar do dólar. Se você quer entender um pouco mais sobre as complicações geopolíticas disso e o que petróleo tem a ver com esse assunto, vem comigo. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Seja bem-vindo ao Geomante, o seu canal de geopolítica. E aí, presidente dos Estados Unidos eleito, Donald Trump, não está gostando nada dessa ideia de que o bloco econômico do BRICS tem de criar uma nova moeda. É uma nova moeda em papel, moedas que vão circular em todos esses países. Nós não vamos mais usar o real? Nada disso, não tem nada a ver com isso. Essa ideia é de uma moeda só para comércio internacional, para quando você vai fazer compra de commodities, você vai vender petróleo, soja, ou talvez aí compras internacionais, ou seja, uma moeda virtual. Ela não vai ser uma moeda em papel que vai circular em todos esses países, mas apenas uma moeda em comum para que haja esse câmbio comum entre esses países e ele possa facilitar o comércio multilateral entre esses países. E essa moeda ela visa substituir o dólar. Como que isso é possível? O dólar ficou tão poderoso depois da Segunda Guerra Mundial porque os Estados Unidos saem muito fortalecidos como um país detentor de dívida. Os países da Europa deviam muito aos Estados Unidos. Então, dessa forma, eles tinham que comprar coisas dos Estados Unidos e vender coisas para os Estados Unidos, o que começou a fortalecer o dólar. Ali ainda, no final da Segunda Guerra Mundial, começou uma parceria entre Estados Unidos e Arábia Saudita, onde a Arábia Saudita garantiu ao governo americano que as empresas norte-americanas teriam prioridade para explorar as reservas petrolíferas árabes. Nos anos 70, essa parceria evoluiu quando houve um acordo formal de que os árabes apenas venderiam petróleo em dólar, ou seja, todo mundo que precisasse de petróleo, o que era todo mundo, ia ter que ter dólar para comprar. E como você tem dólar se você vender coisas para os Estados Unidos ou se você comprar títulos do Tesouro Americano, títulos da dívida dos Estados Unidos, que é hoje o país com a maior dívida externa do mundo. Isso criou o petrodólar, atrelou o dólar ao petróleo e tornou a moeda americana de vez muito poderosa no sistema financeiro internacional. E o que o BRICS tem a ver com isso? Geopoliticamente, o BRICS consegue se impor contra a dominância econômica dos Estados Unidos porque esses países não querem mais comercializar em dólar. Porque os Estados Unidos começaram a usar o dólar como arma, não mais como moeda. Se os Estados Unidos não gostam de uma coisa que você faz, eles vão lá e confiscam os seus dólares, porque os seus dólares estão em contas nos Estados Unidos ou em contas em bancos que têm vínculos com os Estados Unidos ou são oriundos de juros da dívida dos Estados Unidos, eles podem simplesmente bloquear. Então os outros países perderam a confiança no dólar e não querem mais usar o dólar. Donald Trump gosta disso? Desses países pararem de usar o dólar? Não. O herdeiro da Arábia Saudita já havia dado declarações recentes de que não mais ia necessariamente comercializar petróleo em dólar e já estava aceitando contratos em outras moedas, como o yuan chinês. Saddam Hussein, décadas atrás, já tinha dado essa ideia de que não ia mais vender petróleo em dólar. Naquela época, essa notícia não foi muito bem recebida. Nós sabemos o destino que Saddam Hussein teve. Então vamos ver se o BRICS tem condições de peitar os Estados Unidos. BRICS de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os países membros originais. Além deles, outros países foram convidados recentemente, foram aceita a submissão do seu pedido de entrar recentemente: Arábia Saudita, Argentina,
Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Se você prestar bem atenção, dentro dos 10 países do BRICS, estão 6 dos 10 maiores produtores mundiais de petróleo e gás. Repetindo, entre os 10 maiores produtores de petróleo e gás do mundo, 6 deles estão no BRICS. Ou seja, o BRICS ele já nasce como um bloco dominante na geopolítica energética mundial. O BRICS possui mais de 45% da população mundial. Só se somar aqui China e Índia, já dá uma quantidade absurda de gente. E ainda tem Brasil também, que é um país muito populoso. Ou seja, a maior parte do mercado consumidor do mundo, da classe média que vem surgindo, de pessoas que vêm consumindo, que vem entrando na parte de que vem entrando como mercado consumidor, estão nesses países. O PIB do BRICS já supera 35% do PIB global. Esses países produzem mais de 45% da produção mundial de petróleo, com a produção de petróleo total de 36 milhões de barris de petróleo por dia. Esses países produzem mais de 35% da quantidade de gás natural produzida no mundo. A produção de gás natural total de 1,5 bilhões de metros cúbicos por dia. Isso por si só já faz o BRICS um bloco potência energética. O mundo inteiro, se quiser discutir sobre preços do petróleo e preços do gás, políticas relacionadas a petróleo e gás, vai ter que se sentar à mesa e falar com o BRICS. Esses países também, vários deles compõem a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, inclusive Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã, 3 dos principais membros mais influentes da OPEP. A Argentina até agora não ratificou, através do presidente Milei e seu governo, a sua entrada definitiva no BRICS, mas também não negou de vez, porque eles sabem da importância que o BRICS tem geopoliticamente e geoeconomicamente no mundo hoje. Além de petróleo e gás, nós temos outras questões aqui. A Rússia também é uma potência energética. O Brasil, considerado o celeiro do mundo, um dos maiores exportadores de comida para o mundo inteiro. A Índia é uma potência na parte de tecnologia da informação. A China é uma potência na parte de logística. Ninguém opera melhor logística hoje no mundo do que os chineses. O Egito tem o Canal de Suez, um dos principais gargalos logísticos do mundo, e a controversa presença do Irã, que é uma potência energética e potencialmente uma potência nuclear. A presença da Argentina aqui também não pode ser menosprezada. Não esqueçam que até começo do século XX, a Argentina era o principal país, economicamente falando, da América do Sul, depois que o Brasil tomou maiores proporções, e a Argentina ainda assim é um player muito relevante. Então Donald Trump tem motivos para não estar satisfeito com o BRICS propondo uma moeda própria? Tem motivos. Ele tem como peitar isso? Não tem. Ele tem como botar 100% de taxas em cima dos produtos de todos esses países? Pode tentar. Não é só o presidente lá que decide isso. Isso tem que ser mandado para o Congresso e pode ser que não seja aceito, porque aqui envolve comida, carne, pecuária argentina e brasileira, envolve muitos produtos chineses, que os Estados Unidos têm um comércio muito forte com a China, eles são rivais, mas um compra produto do outro, eles têm um comércio bilateral muito forte. Os Estados Unidos hoje são os maiores produtores de petróleo do mundo, porém os seus aliados não são. Então, todos os países que são aliados dos Estados Unidos ainda dependem de Arábia Saudita, de Emirados Árabes Unidos. Não tem como abrir mão da parceria com esses países comercial. O que acontece é que, cada vez mais, todos esses países vão perdendo a confiança no dólar, vão perdendo o incentivo para ter dólar, reservas em dólar, e vão cada vez mais tentar operar um sistema financeiro próprio de transações internacionais que não passe pelo sistema financeiro operado pelos americanos, e vão tentar sim operar fora do dólar.
como nenhum deles vai aceitar bem que a moeda do outro seja a moeda dominante, o lastro desse bloco econômico, o ideal e a tendência é que sim, que surja uma moeda de troca internacional no âmbito do bloco do BRICS e que pode ser usada talvez até fora do BRICS. Vamos ver como vai acontecer isso, como isso vai se desenvolver. Com certeza não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas a tendência é que aconteça sim. Donald Trump vai querer taxar 100% de tudo? Pode ser que sim, não sei se vai conseguir. Mas uma coisa ele não vai conseguir evitar, que é o trem do BRICS, que vem passando a alta velocidade. Até a próxima. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês adquirirem diversos livros sobre geopolítica, geologia, petróleo em geral, transição energética e história. Livros aí de geopolítica, transição energética, livros sobre o pré-sal, toda a série de livros do Daniel Yergin, como o petróleo, a busca e o novo mapa. Então vocês acessem aqui os links que eu vou deixar aqui na descrição, adquiram os livros da sua preferência e venham aí preparados para as próximas sessões de comentários para discutirmos nos próximos vídeos. E até a próxima.